Oi, aqui é o Lucas e nesse vídeo vou mostrar a vocês como fiz para estudar de um jeito simples e prático em um curto espaço de tempo que me fez sair de um estado de quase desistência da faculdade para um dos alunos com as notas mais altas. Sim, eu sei que isso parece impossível, mas nesse vídeo você vai entender como e por que essa maneira simples de estudar me fez mudar por completo de um aluno que nada aprendia, para não dizer burro, e me deixou um estudante que facilmente aprendia todo o conteúdo da matéria e tirar boas notas nas provas. Sei que você está pensando, lá vem mais um cara querendo vender a ideia de que preciso ficar estudando 8 até 12 horas por dia e blá blá blá. Mas não é nada disso. Muito pelo contrário, na verdade. Primeiro, porque eu alcancei esses resultados sem precisar ficar todo esse tempo estudando. E segundo, porque esse método gera resultados tão bons que, além de te ajudar a tornar mais funcional os seus estudos, também te fará ter tempo de sobra para fazer o que quiser no seu tempo livre, sem ter a consciência pesada por não estar estudando, sendo que você já estará totalmente preparado para as provas. Tudo o que fiz foi ter em mãos o conteúdo das matérias, junto com o simples truque de organização que mantém o meu cérebro focado o tempo necessário para aprender o suficiente e tirar boas notas, trazendo a tão sonhada aprovação na matéria. Eu desenvolvi essa estratégia após descobrir que era autodidata e, posteriormente, descobrir que todos podem ser autodidatas. Tal método que desenvolvi funcionou com dezenas de estudantes que acompanhei na minha universidade. Todas que ajudei através desse método tiveram êxito. E é exatamente esse método que desenvolvi que me permitiu passar em todas as matérias da faculdade em quaisquer condições de tempo, me permitindo fazer quaisquer outras coisas quando bem quisesse, que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Portanto, se você sempre teve dificuldade em aprender algo e sempre achou que por conta disso que nunca poderia ter boas notas na faculdade ou aprender muitas outras coisas que necessitam de estudo, para tudo o que você está fazendo e assista ao vídeo que vou te mostrar com bastante atenção. Não importa se você tem muita dificuldade em aprender quaisquer matérias, quer estudar para algo específico, se você se acha muito novo ou muito velho para estudar, ou se você é homem ou mulher, pois homens e mulheres de todas as idades já aplicaram esse método de estudo que eu criei e obtiveram fantásticos resultados. Então, se você ouviu dizer que para tirar boas notas na faculdade precisa estudar freneticamente por longas horas ou ser um total nerd e desanimou, pois no fundo você sabe que nunca vai conseguir chegar a acompanhar esse ritmo ou ter essa personalidade, se você já tentou estudar várias vezes, tentou aprender na aula tudo o que o professor fala, mas nada entendeu e nunca conseguiu alcançar uma sequência de boas notas na faculdade como você sempre quis, se você estuda e já alcançou bons resultados, mas para isso precisou se privar de praticamente tudo que gostava: vida sentimental, família, esportes e viagens e muito mais. E não aguenta mais essa situação que te faz ficar sem essas coisas que são o que realmente importa na vida para poder manter boas notas. Se você finalmente quer ter notas de impacto e poder ter toda a liberdade para fazer sem preocupação as coisas que você ama e sente falta, se tornando uma pessoa mais feliz, deixando para trás todo o estresse que a faculdade te causa, assista esse vídeo e eu vou te mostrar como você pode aplicar o mesmo conceito que usei e ter resultados tão bons ou até melhores que os meus e das pessoas que já aplicaram esse método. E para ser sincero, eu descobri como obter esses resultados totalmente por acaso, quando estava prestes a abandonar a faculdade por não estar entendendo nada do que os professores ensinavam ou escreviam na lousa. Eu comecei a faculdade de engenharia civil aos 19 anos, com o objetivo de me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Naquela época, eu tinha acabado de sair da rede pública de ensino, onde não obtive boa formação básica ou média, ou seja, era só um milagre para me fazer sobreviver todos os 5 anos de um curso tão extenso. Meus amigos diziam que eu era muito corajoso em tentar um curso tão puxado como engenharia, mas depois de algumas semanas estudando, ou melhor, tentando estudar, eu via toda a minha coragem desaparecendo aos poucos. O ânimo que eu demonstrava já não era tão visível, como os meus amigos sempre notavam. Eu estava irreconhecível. O problema é que, embora eu me achasse muito esforçado e que sempre tentava algo, na verdade eu não tinha um pingo de organização e qualidade nos momentos em que decidia estudar. Primeiro, porque eu não sabia estudar direito. Eu estudava com amigos que só olhavam para os cálculos e não sabiam por onde começar, sem se preocupar com a organização do conteúdo. Muita frustração eu tive por causa disso. E segundo, porque eu também não sabia qual era a finalidade do conteúdo que eu estava estudando. Como eu não tinha nenhum conhecimento,
Eu pensava que a única saída seria desistir e tentar algo mais fácil. Eu ficava furioso com os professores, o que no começo até apontava eles como os culpados por eu não aprender a matéria, mas chegou uma hora que eu não estava aguentando mais e o pensamento de desistir do curso crescia mais e mais. O problema era que eu alimentava demais esses pensamentos e também por não conseguir aprender de jeito nenhum, até que chegou o momento em que foi publicado o calendário de provas e isso me deixou desesperado, por ainda não saber nada sobre qualquer matéria. Eu me sentia completamente perdido. Nesse momento que me senti perdido, eu cheguei em casa sem saber o que fazer e então peguei o caderno que estava com os conteúdos das matérias que eu havia copiado e pensei no quanto eu tinha lutado para ter iniciado aquele curso na faculdade, o quanto eu sonhava em estar ali e também terminar aquele curso. Como eu poderia ter chegado àquela situação? Eu sempre fui muito persistente e sempre dizem que quem persiste uma hora consegue. E pelo andar da carruagem, a desistência parecia estar quase como certa. Foi então que decidi dar um basta nesse desânimo e criar algo para que eu começasse a aprender a matéria e passar em todas as matérias. Meu objetivo era apenas um: passar em todas as matérias da faculdade. Porém, eu gostava de fazer muitas outras coisas fora da faculdade, como jogar bola, videogame, sair com os amigos e família, assistir filmes e séries. Então, eu queria tirar boas notas na faculdade, mas sem comprometer a minha vida fora da área acadêmica, devido ao tempo que muitos diziam que permanece estudando para tirar boas notas. Conseguindo fazer tudo o que eu gosto, eu ficaria bem satisfeito e poderia ter uma vida normal, sem precisar sacrificar coisas tão importantes para mim, fazendo com que eu me sentisse bem comigo mesmo. Eu estava bem animado com o meu novo objetivo, e então eu comecei a minha jornada em estudar as matérias da faculdade. Nas primeiras tentativas, tive dificuldade em encontrar uma lógica em tudo o que eu encontrava no caderno. Era normal, porque eu estava estudando sem a ajuda de alguém, mas conforme fui tentando, eu consegui montar um raciocínio lógico que me ajudou a ter uma nítida visão que compõe toda a estrutura de aprendizado de qualquer conteúdo, seja da faculdade, escola, ensino técnico ou qualquer outro curso, sendo de exatas, humanas ou ciências biológicas. Com essa estrutura lógica que desenvolvi, foi possível absorver toda a matéria atrasada em apenas 2 dias, o suficiente para tirar ótimas notas nas primeiras provas do semestre e ter muito tempo livre. E nas provas finais foi igual e fechei com média entre 8,5 e 9. Para tirar essas notas, eu não precisei ficar me matando de estudar, precisei apenas estruturar o meu planejamento de estudos. Eu poderia usar esse método para estudar muitas outras coisas, porém, o meu objetivo não era ficar estudando na frente de um computador ou ficar o dia inteiro estudando algo em específico em um livro, porque no meu caso, isso não é qualidade de vida. A minha vontade era aprender, passar nas matérias e aproveitar minha vida fora da área acadêmica. Um dos meus grandes erros era acreditar que para entender a matéria precisa de um bom professor, e isso estava completamente errado. Tanto que era comum eu ficar na sala de aula só para assinar a lista de presença que o professor passava, e quando assinava, eu voltava para casa para assistir o jogo do meu time de futebol. Caso passasse a lista somente no final da aula, eu ficava a aula toda mexendo no celular ou conversando com os meus amigos. Para aprender, o único material necessário era o conteúdo da matéria em um caderno ou apostila, que o restante do processo podia facilmente se desenrolar. Depois de 6 semestres estudando sozinho para passar nas matérias, fui convidado a estudar com um grupo de amigos na faculdade e uma coisa interessante aconteceu. Assim que começamos a estudar, um amigo nosso, que por respeito não irei citar o nome, estava totalmente perdido em todas as matérias. Ele havia acabado de chegar de outro estado, onde também cursava o mesmo curso que o meu, e devido a isso estava com diversas adaptações por causa da transferência entre universidades. Com cerca de 6 adaptações para fazer naquele semestre e mais 8 matérias do sétimo semestre, totalizando 14 matérias. Ao sentar ao lado dele, comecei a explicar cada conteúdo da matéria com base na metodologia que eu havia desenvolvido. Passo a passo, ele foi compreendendo toda a matéria. E o mesmo aconteceu com as matérias seguintes. Para não prolongar a história toda, no final do semestre, ele havia se livrado das 6 adaptações e passado nas 8 matérias do semestre. Isso mesmo, ele conseguiu passar nas 14 matérias do semestre, mesmo tendo um trabalho de tempo integral que inclusive lhe consumia os sábados. Então, essa história se espalhou pela nossa sala de aula, até que chegou em uma pessoa que estudava por muitas horas em praticamente todos os dias da semana, mas nunca conseguia manter bons resultados. Consegui tirar boas notas em algumas matérias, mas em outras não conseguia.
Ele me falou que as horas de estudo eram longas, mas a organização e o planejamento eram péssimos. Ele gastava muito tempo estudando coisas que nem sequer faziam parte da matéria, mas, por estar relacionado a algo que podia, por alguma paranoia do professor, cair na prova. Outra coisa que ele reclamava era que, por causa do trabalho, ele sempre dedicava totalmente as suas horas livres para estudar, estudar e estudar. Portanto, o método de estudo rápido e eficiente que desenvolvi seria uma mão na roda para ele, já que ele poderia estudar só durante o meio da semana com o nosso grupo de amigos e aí conseguiria ter os finais de semana livres para fazer o que bem quiser, e o que seria um alívio no meio de tanta correria no dia a dia. Depois de ensinar o método para ele, foi só esperar as primeiras notas do oitavo semestre sair para ver a alegria e satisfação por estar tirando boas notas e tendo uma qualidade de vida bem melhor que antes de conhecer o método. Ele me falou que estava estudando em muito menos tempo que antes e, sinceramente, não acreditava que isso seria tão prático e funcional. Nesse momento, me dei conta de quantas pessoas por aí que têm o objetivo de passar em todas as matérias da faculdade e talvez acham que não conseguiriam por conta de não entenderem a matéria ou terem pouco tempo para estudar, não gostariam de aprender esse método de estudo e alcançar boas notas e podendo ainda fazer tudo o que gosta por não sacrificar a vida fora da faculdade. Foi então que tive a ideia de formular um método de modo simples, no qual todos podem entender, e colocar isso em um e-book na internet, de forma que pessoas em todo o Brasil pudessem acessar. Isso até facilitaria a minha vida, pois quando alguém viesse me perguntar, eu indicava o e-book. E foi daí que surgiu a ideia de criar o e-book Como Passar em Todas as Matérias da Faculdade, que basicamente eu explico passo a passo de como aplicar o método para tirar boas notas na sua faculdade e passar em todas as matérias, além de técnicas que te ajudam a entender a matéria mesmo em situações pessoais difíceis, onde você pode não estar nos seus melhores dias ou momentos, mas mesmo assim conseguir produzir. Olha o que você vai aprender. Técnica de aprendizado rápido e eficiente que te possibilitará ter mais tempo livre para fazer o que gosta sem ter peso na consciência por estar fazendo outras coisas que não sejam estudar. Geralmente, quem aprende esse método consegue ter uma melhora absoluta nas suas notas. E no caso, ajuda inclusive em outros fins, a exemplos de provas de vestibular, concursos públicos e estudos independentes. Além disso, no e-book relato experiências que me ajudaram a aprender a matéria, sendo acordado ou mesmo enquanto dormia. Isso mesmo, é possível aprender enquanto dorme. Pois é, agora você pode fazer isso e abrir as portas de oportunidades para o seu aprendizado. Quer vida mais fácil que essa? Enquanto outras pessoas que estudam incessantemente deixam de viver, você aprende em muito menos tempo e está liberado para fazer o que bem quiser. Pretende fazer o que com o tempo livre? Uma viagem? Ir para a balada? Ou quem sabe focar em outros projetos pessoais? Pode escolher, pois você poderá fazer tudo isso e muito mais. E eu vou te falar uma coisa: se eu que era péssimo em estudar consegui fazer, se você seguir o meu passo a passo, mesmo sem saber nada da matéria, você vai conseguir fazer também. Vive ocupado e não consegue parar para estudar? É só separar um curto espaço de tempo e aplicar esse método que vou te ensinar a fazer com esse e-book. E pronto, você estará pronto para o que vier na prova. Vou te ensinar a como aplicar esse método de uma forma simples e clara. Você vai ler hoje e saberá como eu e muitas outras pessoas fizeram para tirar boas notas na faculdade. Enquanto muitos estudantes e também muitos dos seus amigos estão querendo desistir por não conseguir ter ou manter uma boa performance na faculdade, você segue numa boa por estar estudando por um método que te permite estudar de modo eficaz e rápido. Imagina poder ter todo o tempo livre para fazer quaisquer outras coisas que você queira, pois você finalmente consegue entender a matéria sem precisar sacrificar as coisas que você gosta. Agora te pergunto, quanto vale se olhar no espelho e ver que você não precisará passar por todo aquele estresse que os períodos de provas te causavam, por estar 100% preparado para o que está por vir? Aquelas notas que te dá orgulho de olhar e pensar, sou merecedor. Quanto vale esse resultado em sentir toda essa paz, sem precisar se matar de estudar? Com certeza vale muito, mas para se inscrever e ter acesso ao material agora mesmo, você terá que investir muito pouco. Por apenas R$ 74,10 você terá acesso ao material e ainda hoje colocar em prática tudo o que está escrito nele. E detalhe, esse valor você pode dividir em 8 vezes.
exatamente o que você ouviu. Por menos do que você paga na mensalidade acumulada por uma DP da faculdade, você tem total acesso ao método que vai te ajudar a como passar em todas as matérias da faculdade. E ainda, tendo tempo livre para curtir a sua vida sem sentir peso na consciência. Na verdade, por esse valor, você não conseguiria pagar nem as cervejas num barzinho da faculdade, quanto menos a sua paz em relação às notas nas matérias. Mas hoje, você tem a oportunidade de ter acesso a tudo isso por um preço tão baixo. Tudo o que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo e solicitar o seu e-book. Automaticamente após a confirmação do seu pagamento, você receberá no seu e-mail o e-book que contém a explicação do método. Então, basta clicar no botão abaixo e solicitar agora. Simples assim. Por isso, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo e solicitar o seu e-book totalmente sem riscos. Então, agora basicamente você tem duas opções. Você pode sair desse vídeo agora e continuar se matando de estudar, pagando DP, sofrendo por toda a negatividade imposta pela situação e manter esse sofrimento até quando aguentar. Ou você pode seguir um caminho novo, sabendo que vai aprender todo o conteúdo da faculdade em um menor espaço de tempo e passar em todas as matérias, tendo tempo de sobra para fazer tudo o que você gosta sem ter peso na consciência. E para isso, basta solicitar o seu e-book agora, clicando no botão ou no link abaixo.